Pessoal, me lembrem sempre da gravação, porque é muito comum que eu esqueça. Quem que tá? Ricardo? Isso, começou a gravação agora, pessoal. Nós já estamos aqui, acho que com uns 17, 15 minutinhos, né, de aula. Me lembrem sempre, por gentileza, tá? Eu vi uma mensagem aqui do Ricardo, mas não consigo mais ver, Ricardo. Você colocou no chat? Bom, enfim, depois você me manda, tá? Mas acho que você perguntava sobre o vídeo das aulas da semana passada. Estão lá no YouTube, tá? Eu estou enumerando lá na ordem por data, tá? Dentro da nossa pastinha do segundo bimestre, tá bom? Se vocês não me acharem, manda uma mensagenzinha aqui que eu me certifico, tá? E essa aula após o término, eu já imediatamente vou mandar para lá, para o YouTube também, tá bom? Bom, vamos lá então. Aqui, se a gente pudesse... É claro que é uma representação, né, pessoal? Englobar todos os bens que estão protegidos ou que são protegidos pelo nosso ordenamento jurídico dentro deste círculo, a gente poderia dividi-lo ao meio e classificá-los como bens patrimoniais e não patrimoniais. Então, imaginem que aqui são os patrimoniais e aqui os não patrimoniais. Vão me dizendo se vocês conseguem enxergar lá, tá? Bom, dividimos a metade, bens não patrimoniais e patrimoniais. Os bens não patrimoniais, me digam, são suscetíveis de apropriação pelo homem? O que vocês acham? Eu acho que não. Perfeito. Bens não patrimoniais não são suscetíveis de apropriação pelo homem. Então, aquilo que vocês estudaram lá em direitos da personalidade, muito embora a gente possa ter efeitos dos direitos da personalidade que são apropriáveis pelo homem, sim, por exemplo, eu posso escrever um livro, né? Esse resultado, esse livro pode ser apropriável. Eu posso, então, vender os meus direitos, posso vender o livro, né? Agora, o meu direito da personalidade, isso não é suscetível de apropriação. Então, significa que quando a gente trata de direito das coisas, não tem nada a ver com essa parte de direitos não apropriáveis. Tem a ver com a segunda metade. Dessa segunda metade, que são os bens apropriáveis pelo homem, eu posso dividi-lo ao meio. Desses direitos, aliás, desses bens apropriáveis, metade deles, eu estou falando metade, mas é claro que não é nessa proporção, né, pessoal? É só para vocês entenderem. Mas metade deles está regido dentro do direito das obrigações, que é o que a gente estava estudando até agora, e a outra metade dentro do direito das coisas. Certo? Então, é neste pontinho da matéria que nós estamos agora. É neste momento da matéria que a gente se encontra. Vamos tratar de bens que são apropriáveis pelos homens, né, por nós. Então, e bens, então, consequentemente, estamos tratando de bens patrimoniais e não estamos nos referindo àqueles obrigacionais, tá? Então, por exclusão, a gente fica aqui com os patrimoniais, certo? Tá. Então, vamos continuando aqui. Bom, quando eu digo aqui para vocês que a gente divide isso aqui mais ou menos ao meio, entre direitos obrigacionais patrimoniais, né? Direitos obrigacionais e embaixo direito das coisas ou direitos reais, existe uma categoria de direitos que estão inseridos entre os obrigacionais e o direito das coisas ou direitos reais. Existe uma categoria que está aqui neste meio, ó. Neste meio. Estão conseguindo ver ali? Essa categoria de direitos
que não se enquadra necessariamente nos obrigacionais nem nos reais, é chamada de obrigações propter rem, tá? É isso que está no slide de vocês aí agora. Quando a gente usa a palavra rem ou res, a gente está se referindo a coisa, tá? Rem ou res pode ser traduzido como coisa. Então, vejam o título disso que eu estou falando para vocês agora. Obrigações propter rem, ou próprias da coisa, ou obrigações para a coisa. A gente pode traduzir assim, obrigações próprias da coisa, tá? Então, isso aí, vejam que o próprio nome, ele mistura, né? Uma classe de direitos, que era aquela que vocês acabaram de estudar, das obrigações, e outra classe que é dos reais, obrigações propter rem. E aí, será que seria, de fato, uma obrigação ou será que seria um direito real? Direito obrigacional ou direito real? Essas obrigações propter rem, então, como eu disse, como elas estão no meio, né? Elas estão entre os reais e os obrigacionais, a gente pode chamá-las de obrigações ambulatórias. Percebam que o ambulatório tem uma conotação de transição, né? Ele está transitando entre os obrigacionais e os reais. Ele transita entre essas duas esferas, certo? Entre esses dois tipos de direito. E por que e quando que acontece esse tipo de obrigação? Obrigação propter rem, né? Vejam lá no slide de vocês. São prestações impostas ao titular de determinado direito real. Então, vejam, são prestações. Vocês sabem que prestação, se vocês recordarem lá no direito obrigacional, o objeto de um direito obrigacional é sempre uma prestação, né? Aquele objeto imediato, aliás, o objeto imediato, uma prestação. Objeto imediato, aí pode ser a coisa, a entrega do bem, né? Entrega do valor, enfim, o que vocês tiverem lá se comprometido a fazer. Mas a gente diz que é uma prestação que a pessoa assume. Se é uma prestação, a gente está, sim, falando de direito obrigacional, certo? Estamos, sim, falando de direito obrigacional. Entretanto, essa prestação, veja que eu coloquei em letras grandes ali para vocês não esquecerem. Essa prestação é imposta ao titular de um direito real. Então, titular, o sujeito titular de um direito real, por exemplo, eu, Cláudia, comprei um apartamento, certo? Eu sou a titular daquele direito real, porque o comprei, ou seja, a propriedade é um direito real. Quando eu me torno proprietária, por meio da compra que eu fiz, eu me tornei dona, certo? Tenho domínio, sou proprietária daquele bem. A propriedade é um direito real. Quando eu contrair essa titularidade deste bem como proprietário, ou seja, contrair um direito real, vai me ser imposta uma obrigação. Onde está o problema de tudo isso? Lembra que quando a gente está falando de obrigação, a gente não está falando de convergência de vontade das partes? As partes querem, elas negociam, né? Direito negocial, as partes querem assumir aquelas obrigações. Aqui nas obrigações propter rem, na realidade nem se discute se a pessoa quer ou não quer assumir aquela obrigação. O fato é que ela assume uma obrigação, querendo ou não. Vou dar um exemplo para vocês, vai ficar mais fácil. Então, eu disse, eu comprei o apartamento. Se eu comprei o apartamento, obrigatoriamente, eu tenho que pagar o imposto. Veja que o imposto que eu tenho que pagar é de natureza obrigacional. Eu assumi uma obrigação, certo? Entretanto, eu não escolhi assumir aquela obrigação, eu nem negociei isso com a parte. Isso é uma obrigação já que decorre da aquisição do título de proprietário. Vocês entendem que há um tipo de obrigação, é uma obrigação, mas ela difere um pouquinho daquela natureza, de tudo que a gente conversou até agora, aquele espaço de autonomia, aquele espaço de negociação.
é uma obrigação, mas ela foge um pouquinho da regra geral, porque eu não tenho liberdade de escolha, eu não tenho negociação. Se eu assumir o direito real, eu tenho como consequência a assunção dessas obrigações. Por isso, são prestações impostas, não são escolhidas, são impostas ao titular de um determinado direito real. Quando eu compro um carro, né? Quando eu adquiri o carro, me tornei proprietária dele, então nasceu a titularidade, eu me tornei proprietária, nasceu um direito real. Se nasceu um direito real, este direito real vai ter como consequência a imposição de algumas obrigações. Essas obrigações que me são impostas e não escolhidas, essas se chamam obrigações propter rem. Então, lembrem-se que as obrigações propter rem são impostas por decorrência da titularidade da propriedade ou de um outro direito real, que daqui a pouco nós vamos ver os outros, tá? Então, elas transitam, são chamadas de obrigações ambulatórias porque elas transitam entre o direito obrigacional e entre os direitos reais, certo? Elas estão ali entre obrigacional e real. Mas são obrigações? São, de uma natureza um pouquinho diferente, certo? E elas só existem por conta do direito real. Se eu não adquiro o direito real sobre aquele bem, não há que se falar em obrigação propter rem, tá? Bom, então, eu coloquei ali na última frase do slide, a obrigação propter rem é fonte não negocial de obrigação, é a obrigação que é imposta, certo? Deixa eu dar um outro exemplo para vocês. Se eu comprar um apartamento, então, quando eu me torno proprietária, né? Para que eu me torne proprietária desse apartamento, eu preciso fazer o registro no cartório competente, passar o bem para o meu nome. Fui lá e fiz isso. Então, logo eu tenha feito esse registro, fiz a escritura pública, registrei no cartório, me tornei titular de um direito real, que é a propriedade. Decorrente disso, eu tenho as obrigações propter rem. Por exemplo, se eu estou num apartamento, necessariamente eu não posso, a depender da convenção lá daquele condomínio, né? Eu não posso mudar a fachada do meu apartamento. Por exemplo, o apartamento é branco e eu quero na minha fachada colocar lá uma pastilha vermelha. Eu posso fazer isso? Não. Eu assumi uma obrigação de não fazer. Vocês estudaram, né? Obrigação de fazer, obrigação de dar, fazer e não fazer. Eu assumi uma obrigação negativa, eu não posso mudar a cor da minha sacada, né? Algumas sacadas, agora tem se usado muito aquela sacada de vidro, né, fechada. Se é um prédio antigo que não tem autorização para você colocar aquele vidro, você não pode colocar. Muito embora você seja proprietário, ou seja, você tem o domínio sobre aquele bem, mas naquele ponto você tem uma obrigação negativa, né? De não fazer algo. E você não pode fazer. Se você fizer, você vai sofrer as consequências, né? Possíveis indenizações, ou ter que voltar a tirar o que você colocou, porque você assumiu uma obrigação decorrente da titularidade do direito real. Ficou claro isso para vocês? O que é uma obrigação propter rem? Então, vocês vão analisar sempre e vocês vão chegar à conclusão que é propter rem se essa obrigação ela é imposta e não negociada, e se ela é decorrente da aquisição do direito real, certo? Porque, em regra, ficou tranquilo? Porque, em regra, você primeiro faz uma relação obrigacional. Quando você se desfaz dessa relação obrigacional, você passa a ter um direito real. E esse direito real, em regra, não te traz obrigações. Você, a partir do momento que você tem ali aquele direito real, você vai executar do jeito que você quiser, né? Claro que a gente tem hoje função social da propriedade, função social da posse, que eu vou explicar para vocês mais para frente, que são limitadores desse seu poder sobre a coisa. Mas, em regra, é isso. A partir do momento que eu me tornei proprietária dessa casa, eu faço com ela o que eu quiser, pinto da cor que eu quiser, quebro a parede que eu quiser, enfim. Mas a obrigação propter rem não tem essa liberdade. Ela é imposta a você, certo? Se tiver ficado qualquer dúvida, vocês me avisem, por favor, tá bom? É importante que vocês entendam isso. Então, vejam, falamos, né, das obrigações propter rem.
Agora a gente pode observar a diferença, quais as características diferentes entre obrigações e direito das coisas, o direito real, entre o direito obrigacional e o direito real, certo? Vocês já estudaram, e eu também relembrei no início das nossas aulas, algumas características dos direitos obrigacionais. Agora nós vamos ver a diferença dos direitos obrigacionais para os direitos reais, tá? Eu disse na aula passada para vocês que há um universo, né, um abismo, direito obrigacional de um lado, direito real do outro. Muito embora nas relações práticas, vocês vão ver que um é sequência do outro, mas eles são, nas suas características, são bem diferentes, quase que opostos, tá? Então, se você aprendeu bem direito obrigacional, você já tem 50% caminho andado, porque você vai lembrar que, na grande maioria das vezes, o direito real ele é contrário àquilo que você estudou no direito obrigacional, ou seja, os efeitos daquele negócio jurídico são divergentes. Então, se você já lembra do obrigacional, se você tiver, por exemplo, numa prova, lembra dessa dica, já fala, poxa, eu lembro que direito obrigacional, por exemplo, é ilimitado. Se está me perguntando direito real, eu já posso pressupor, se você for chutar, se você não sabe, você for chutar, você chuta em algo que seja contrário àquilo que você sabe sobre o obrigacional, tá? Só uma dica de chute. Claro que vocês não vão precisar chutar, vocês vão saber o conteúdo aqui do direito das coisas, tá? Bom, vamos começar então a entender. Eu acabei de falar para vocês aqui da leitura que eu fiz sobre o objeto de uma relação obrigacional. E vocês vão se lembrar que o objeto é sempre uma prestação. O objeto imediato é a prestação que a pessoa assumiu. Então, veja, eu assinei um contrato lá com a fornecedora de energia elétrica e eles assumiram a prestação de me entregar aqui a própria energia, né? Entregar o que eu estou contratando. Assumi uma obrigação, contratei com a operadora lá de telefonia para que eles me entregassem aqui tantos megas de acesso à internet ou telefone, sei lá o quê. Eles assumem uma prestação, né? Que pode ser uma obrigação de dar, de fazer, enfim, a depender do negócio que a gente estabeleceu. Como objeto mediato, essa prestação é, por exemplo, de entrega da energia, e o objeto mediato seria a energia. Ou entrega do carro. Objeto imediato é a prestação de quê? De entrega do carro. O carro seria o objeto mediato, certo? Qual a diferença que nós temos do objeto lá do direito obrigacional para o objeto aqui do direito real? Aqui no direito real, eu não tenho uma prestação assumida pelas partes. Eu tenho uma coisa adquirida, apropriada. Lembra que o direito das coisas regula esses negócios, regula esses processos de apropriação. Então, aqui no direito das coisas, o objeto daquela relação jurídica, daquele negócio jurídico, é a própria coisa. Então, se eu fui a uma livraria e comprei um Código Civil, vade-mecum, essa nossa relação jurídica é regida pelo direito das coisas, eu me torno proprietária, dona, tenho domínio desse código, desse vade-mecum, e o objeto desse nosso vínculo obrigacional é a própria coisa. O objeto é isso aqui, certo? Enquanto que lá no direito obrigacional, o objeto é a prestação que a pessoa assume. Não necessariamente o direito obrigacional não te dá direito sobre a própria coisa, te dá direito sobre uma prestação que a outra pessoa deve assumir ou deve cumprir. Não te dá direito sobre a própria coisa. Direito das coisas, direito real, este sim, te dá direito sobre a própria coisa, certo? Mais para frente eu vou explicar melhor ainda, vocês vão entender mais o que é isso, tá?
Por hora, gravem isso. Bom, uma outra característica, direito obrigacional é transitório, direito das coisas é permanente. O que significa isso? Eu disse a vocês que o direito obrigacional, ele nasce, ele vai se desenvolvendo, a gente pode transmitir, ceder e não sei o quê, e ele chega um momento que ele se extingue. Vocês estudaram as formas de extinção de um direito obrigacional. Como é que acaba aquele direito obrigacional, certo? Então, logo haja o cumprimento completo da obrigação, extingue naturalmente, né? Se não houver, o Código Civil traz meios de forçar, né, do cumprimento coercitivo, para que você venha a extinguir aquele direito. Então, nasceu aquele vínculo obrigacional, daqui a pouco ele se extingue, certo? Já o direito das coisas, ele é permanente. O que significa a gente dizer que a gente está tratando de um direito permanente? Eu disse a vocês que a propriedade, quando eu me apropriei deste bem, né, a apropriação, a propriedade é um direito das coisas. Bom, quando eu me tornei proprietária deste bem, e o dizer que esse bem, a propriedade, né, esse direito, a propriedade é um direito permanente, significa dizer que eu vou poder continuar sendo proprietária deste bem enquanto eu quiser. Enquanto eu não for devedora de ninguém e os meus bens não tiverem que garantir as minhas dívidas, né? Se eu sou uma boa pagadora, ninguém vai restringir esse meu direito de propriedade, tá? Então, essa propriedade pode ser que eu fique com esse vade-mecum, com esse código, para o resto da vida. E vamos imaginar que eu venha a falecer? Não, né? Bate na madeira, não. Mas, se eu vier a falecer, esse título, essa propriedade, de certa maneira, permanece comigo. A morte não vai extinguir o meu direito de propriedade. Tanto que nós estudamos aí nas aulas passadas alguns exercícios que se referiam ao direito sucessório. O direito sucessório, ele demonstra, ele traz essa possibilidade de manter o direito real permanente, porque essa minha propriedade não vai ser extinta pela minha morte, como alguns direitos obrigacionais são, né? Lembra quando vocês estudaram direitos obrigacionais personalíssimos? Eu assumi a obrigação de pintar um quadro. Se eu venho a falecer, se a obrigação era personalíssima, ali se extinguiu aquele direito, porque a pessoa morreu, como é que ela vai pintar? Não tem mais jeito, né? Então, o direito foi transitório, foi um determinado período, por uma razão que o próprio legislador diz, o direito se extinguiu. Direito das coisas, direito real, é permanente, ele não vai ser extinto, salvo algumas pequenas exceções que a gente tem, né? Como eu disse para vocês, se a pessoa é devedora, comprou e não pôde pagar, aí, por uma razão óbvia, né? Se ele não conseguiu pagar ali o bem acaba em algumas situações até nem sendo dele ainda, tá? Mas mesmo que seja, aquele patrimônio que ele construiu é o que vai garantir as suas dívidas. Então, aí, neste caso, o direito de propriedade vai ser atingido, né? Mas isso é uma exceção. A regra é, direito de propriedade pode ser permanente? Pode. Eu posso... Tem aqueles bens de família, né? Não bem de família protegido lá pelo Código Civil que eu estou dizendo. Estou falando de bens que a família ou que a pessoa quer manter sob a guarda da própria família. Por exemplo, só um exemplo hipotético. A rainha da Inglaterra, ela quer manter a coroa ou um colar, por exemplo, uma joia, como uma tradição que ela vai passando para a filha passa para a neta e assim vai. É aquele bem, né, que a família vai guardando por uma estima ou por uma representação. Vai haver alguma situação que possa dizer, não, agora você morreu, ou, sei lá, aconteceu qualquer coisa, você vai ser tirado de você o direito da propriedade desse bem? Não, tá? Deixa eu ver o que vocês estão colocando aqui nos comentários. Espera aí. Caso a pessoa compre um imóvel e não registre no cartório, problema, e o vendedor venha a falecer posteriormente,
o comprador teria algum prejuízo? Que, rapaz, isso aí quando quebrar, vai levar quase R$55, bicho. Opa! Não compensa ficar fazendo bobeira com isso aí. Vai quebrar de qualquer jeito. Tem um microfone aberto. Próxima mandada vai quebrar. Você está fazendo um negócio jurídico aí que eu tô vendo. Não sei se é direito obrigacional ou real, mas é negócio jurídico. Se quiser explicar para a gente, eu já te digo a natureza. Vamos lá, pessoal. Tá, então a pergunta aqui do... Quem que é? G? É o Gilson, será? Deve ser? Pois me diga aí quem perguntou, tá? É Gilson? Ótimo. Então, caso a pessoa compre um imóvel e não registre no cartório, se a pessoa comprou um bem imóvel, vocês já sabem, para que eu possa transmitir a titularidade daquele bem, necessariamente eu preciso do registro no cartório competente. Você está dizendo, ela não fez esse registro e ela vem a falecer. O que vai acontecer? Essa pessoa vem a falecer, vai ser feito o inventário, né? Vai ser aglomerado, vai ser buscado quais são os bens dessa pessoa. Não vai constar, para você descobrir quais são os bens dessa pessoa, geralmente os herdeiros sabem, né? E eles vão dizer e você vai pegar ali a titularidade. Mas se você não souber, você vai num cartório, você vai buscar, tem algum bem em nome dessa pessoa? Você vai no Detran, tem algum carro em nome dessa pessoa? Então, veja que quando eu vou fazer uma busca, não consta isso no nome da pessoa, né? Você está falando a pessoa, não sei se é o comprador ou se é o vendedor, né? O comprador teria um prejuízo? Não foi passado para o nome do comprador, né? Se o comprador veio a vender, veio a morrer, desculpa, não consta no nome dele. Agora, acho que talvez entendi. A sua pergunta é se o vendedor vem a morrer, né? Acho que é isso que você quer dizer. Que o vendedor, isso. O vendedor morre antes de registrar. Sim. Por quê? Aí o vendedor também vai fazer esse inventário. Os filhos lá vão achar no nome desse pai, por exemplo, aquele apartamento. Está no nome dele, certo? É como, então, se está no nome dele, é como se ele fosse proprietário. Isso vai para o inventário, para ser dividido aquele patrimônio entre os herdeiros. Mas esse patrimônio já não é mais dele, de fato, né? Porque foi feita uma venda. É isso que a gente chama de contrato de gaveta, né? Você fez um contrato, uma negociação jurídica, passou o dinheiro, pagou, tá tudo certo. Comprador de boa fé, mas não fez o registro. Não fez o registro, é como se aquela pessoa ainda fosse dona. Neste inventário, vamos imaginar que seja lá rolado esse apartamento, por exemplo. Este comprador vai ter que se manifestar, vai ter que fazer prova, demonstrar que de fato ele pagou, que o bem é dele, e aí ele fazendo essa prova, ele conseguindo essa prova, de fato aí o juiz vai desentranhar aquele bem, né, e dizer, não, então vai no cartório e faça o registro, tá? Mas veja que você tem um risco? Tem, de fazer essa prova. Se você não conseguir fazer essa prova, não há o que fazer, você perde o bem, certo? Então, há necessidade de fazer o registro quanto antes. Enquanto você não faz, você ainda não é proprietário, tá? Não é proprietário. Então, eu sempre recomendo, faz o registro, certo? Faz o registro, porque é a única maneira de você se garantir. Vai se manifestar no inventário. Porque, assim, talvez você nem saiba. Imagina que eu vendi já há 1 ano, não tenho contato com aquela pessoa. Eu não vou nem saber que ele já morreu ou que está rolando o inventário lá, né? Daqui a pouco, vem alguém querendo tomar posse do meu apartamento, bate aqui na minha porta e diz, olha, o bem foi dividido, né? E eu quero tomar posse do apartamento. Falo, não, como assim tomar posse do apartamento? Pode, inclusive, ensejar a evicção, né? Porque a pessoa vem tomar posse ali do seu bem e você não estava sabendo daquela situação. Então, você vai ter que se manifestar, se o inventário ainda estiver, né, em curso, né, vai ter que se manifestar, senão você vai usar outros meios jurídicos. Se já tiver terminado, a pessoa veio ali, ela está querendo entrar na posse do bem, você vai ter que usar um meio jurídico agora para demonstrar sua boa-fé, dizer, não, olha, eu comprei, eu paguei,
Então, vai te dar um transtorno? Vai te dar. E se você não conseguir demonstrar a sua boa-fé ou a negociação, de fato, você corre o risco de vir a perder, sim. Então, direito real, que é isso, né, que a gente está falando aqui, ou seja, direito que você vai ter sobre o apartamento, você só tem quando se torna titular, na amplitude do direito, que o direito real traz, só quando você se torna titular. E quando você se torna titular, com registro no cartório. Antes disso, você tem direito obrigacional. Antes disso, enquanto ele não registra, por isso que ele vai ter que provar que ele fez um contrato ali. Nasceu um vínculo entre ele, né, comprador, e o vendedor falecido. Ele vai ter que demonstrar esse vínculo obrigacional para que ele consiga efetivar esse direito, certo? Então, muitíssimo complicado e tomem muitíssimo cuidado com isso, tá? Bom, deixa eu ver. Os próprios herdeiros podem reconhecer, confirmar a firma, sem necessidade de comprovar? Pode. Se eles comprovarem, o difícil é que vocês vão ver mais para frente, vocês comecem a acompanhar uns processos de inventário. Vocês vão ver a briga que dá, viu? Mas eles poderiam, sim, sem dúvida. A pessoa pode chegar lá no apartamento, um filho, por exemplo, né? Olha, vim aqui verificar o bem, não sei o quê. Você fala, não, eu tenho um contrato, tá vendo isso aqui? Fizemos dia tal, olha lá no extrato, paguei o valor para ele. E a pessoa de boa fé, né, esse herdeiro, entende que isso de fato ocorreu, não há que falar em discussão judicial, né? Até se já estiver arrolado no inventário, eles retiram e não há discussão, tá? Agora, o problema é quando há divergência, aí você tem que fazer prova, certo? Tá, já tá correndo. Sim, olha só o que a Adriane tá falando. O inventário do meu avô já está correndo há 10 anos, porque nunca tem um herdeiro a fim de encerrar. Gente, inventário, eu inclusive recomendo que vocês façam isso. Vai lá no fórum. Agora não, né? Porque não tá tendo audiência. Mas vai lá assistir a audiência de inventário para vocês verem a briga que dá. É complicadíssimo. E não são raras as vezes, Adriane, que demora assim 10, 15, 20 anos. Se for uma pessoa que tem muitos bens, ó, vai briga, viu? Vai briga entre os herdeiros, até partilhar tudo aquilo, até eles concordarem, ou até chegar numa sentença e o juiz, de fato, analisar tudo e fazer essa partilha do percentual dos herdeiros, tá? Já vi de 30 anos, eu não duvido, porque tem processos que são complicadíssimos, tá? Mas, enfim, vamos voltar aqui, né? Do que eu estava falando para vocês, do transitório e do permanente, acho, né? Então, pode ser permanente, então, porque o direito de propriedade, ele é um direito, a gente chama, alguns autores dizem assim, ó, direito obrigacional é um direito fraco, direito de propriedade é um direito forte. Vocês sabem, gente, o Código Civil, ele existe. Hoje em dia, a gente até existe uma, como é que a gente pode dizer? Uma relatividade com relação ao objeto patrimonial ou a intenção patrimonial da legislação civil, né? Mas quando ele foi criado, e a história mostra que o Código Civil nasceu para proteger a propriedade. Então, esse direito de propriedade, esses direitos reais, eles eram ainda mais fortes. Eles eram o objeto de criação do direito civil. Nasceu o direito civil porque as pessoas queriam guardar patrimônio, precisava de alguma maneira ter um instrumento para a proteção desse patrimônio. Então, houve uma evolução do direito civil, né? Veio função social da propriedade, função social da posse, função social do contrato, princípio da dignidade da pessoa humana, que foi relativizando essa patrimonialização do Código Civil, né? Mas já houve um período em que isso era o objeto central. Por isso é que esse direito é permanente, ele sofre pouquíssimas restrições, que daqui a pouco nós vamos ver quais são, tá? Então, lembrem-se, obrigacional, direito mais fraco, ele é transitório, nasce e ele vai morrer. E o direito das coisas, ele é permanente. Então, eu posso comprar a joia lá e ir transmitindo para minha filha para o neto, enquanto, né, eu quiser, porque o meu direito de propriedade, ele é bem intocável.
salvo exceções, né? Faço essa advertência. Lá para frente a gente vai ver quais são essas exceções, tá? Uma outra característica importantíssima... Gente, até que horas vai nossa aula? Eu nunca sei, hein? Nós começamos às 10, né? Onde está? Uma outra característica importantíssima é a limitação, né? Quando a gente fala em direito obrigacional, a gente não tem um rol que diz quais são os direitos obrigacionais, não. A gente pode criar, inventar novos direitos, tá aí, ó, as compras e vendas pela internet, enfim. A gente pode inovar no direito obrigacional. Aqui no direito real não há inovação, tá? Vocês vão pegar, anotem aí o artigo 1225. Deixa eu confirmar, gente, porque eu não guardo o artigo, mas 1225 do Código Civil. Lá existe um rol fechadinho, salvo algumas exceções que a gente vai encontrar em leis esparsas, tá? Mas existe um rol que não dá para a gente mexer. Eu posso incluir ali um novo direito real? Não. Ele é limitado naquele rol que o legislador nos trouxe. A não ser, claro, por força de lei, né? Uma outra lei poderia criar um novo direito real? Sim. Mas nós, nas nossas relações aqui, a gente pode inventar, inovar e... Não, tá? Então, ele tem essa limitação. O direito real, ele também é relativo. Desculpem, direito obrigacional, ele é relativo. E o direito real, ele é absoluto. O que significa esse absoluto, né? Não quer dizer um direito intransponível, que ninguém pode atingir, que ninguém pode mexer no seu direito de propriedade, não. Mas ele é ele é absoluto quanto à sua oponibilidade. Tá? Oponibilidade. O direito obrigacional, ele é relativo quanto à sua oponibilidade, ou seja, contra quem eu posso opor o meu direito obrigacional? Somente contra aquele que contraiu a obrigação comigo. Lembra daquela fita laranja? Eu vou cobrar o cumprimento daquela obrigação de quem assumiu essa obrigação comigo, certo? Já no direito real, eu posso cobrar de qualquer pessoa que venha ofender o meu direito, tá? Eu vou explicar isso de uma outra maneira e vocês vão entender melhor, tá? Deixa eu ver, que eu vou pedir o auxílio aqui do meu filho, tá? E ele tá assistindo aula aqui do meu lado. Deixa eu ver se ele já tá terminando aqui para ele me ajudar. Tá finalizando, filho? Tá? Você já pode me ajudar? Ou quer acabar? Então vai, mais 5 minutinhos aí. Daqui 5 minutinhos eu chamo ele, tá? Para eu explicar para vocês. Aí me lembrem se eu não recordar, mas eu quero voltar nesse direito absoluto para explicar melhor para vocês, tá? Uma outra característica é que no direito obrigacional a gente tem dualidade de sujeitos, certo? No direito real a gente tem unicidade de sujeitos. E aqui, lembra que eu falei que direito real tem um monte de controvérsias? Aqui já há uma grande, tá? Tem autores que dizem assim, não existe um direito que possa nascer sem a dualidade de sujeitos. Porque o direito, ele se estabelece a partir de relações, né? Então, tem autor que vai dizer, olha, direito real também necessariamente exige a dualidade de sujeitos, tá? Existe uma corrente, quando vocês forem estudar lá na doutrina, vocês vão entender e ver isso, existe uma corrente que é chamada de corrente personalista, então, de pessoa, né? Que diz que não há direito que possa ser adquirido sem que haja uma relação com uma outra pessoa, né? Já vai, filho, só um pouquinho. E a corrente realista, né, de direito real, aqui ela diz, sim, é possível que um direito nasça numa relação de uma só pessoa. E eu vou agora, o Telzinho já
terminou a aula dele, eu vou mostrar isso para vocês. Eu queria fazer aí com vocês essa brincadeira. Não pode para ninguém que eu estou brincando com vocês aqui, em sala de aula, mas vamos lá. Mas vocês não estão aqui, vou fazer com meu filho, tá? Para vocês entenderem bem. Vocês se lembram que em sala de aula a gente já tinha feito aquela brincadeira da compra e venda do carro, certo? Vocês se lembram bem disso. E eu fiz aquilo para mostrar para vocês quais são os elementos necessários para a configuração de uma relação obrigacional. Então, vocês conseguiram enxergar que a gente precisa de 2 pessoas. Gente, esse é o Theo. Olha, meu gato tem olho azul, gente. É um gatíssimo. Então, para que a gente tenha um direito obrigacional, a gente precisa de 2 pessoas, né? Sujeitos. Relação obrigacional, necessariamente dualidade de sujeitos. Além do elemento subjetivo, sujeitos, a gente precisa de um elemento objetivo, ou seja, qual é a prestação que essas pessoas estão assumindo, né? Mas eu fiz aquela brincadeira, principalmente porque eu queria mostrar para vocês o terceiro elemento, que é o mais necessário e importante, que é o vínculo que nasce entre aquelas pessoas, vínculo de natureza obrigacional. Então, agora, vocês vão... O Theo vai segurar aqui, Theo, o carro, vocês lembram, né, desse carro, certo? Deixa eu ver se vocês estão vendo ele. Aí, se não estiverem me vendo ou me ouvindo, fala aqui. Ai, gente, gato, não é? Lindo? Ai, também acho. Vocês têm que ver o mais velho. Tem um de 14 anos que é gatíssimo também. Mas, enfim. Vocês lembram, né? Do nosso carro. Então, quando nós fazemos uma compra e venda, no momento que a gente decidiu fazer essa compra e venda, vai nascer, olha aqui a nossa fita, vínculo obrigacional entre aquele comprador e aquele vendedor, certo? A fita, o vínculo se dá entre as pessoas. O vínculo se dá entre as pessoas. Lembra que eu disse que o direito obrigacional, ele não me dá um direito pleno sobre a coisa, ele não me dá um direito pleno sobre esse carro. Ele me dá um direito de exercitar ou de obrigar a parte a cumprir a obrigação que ela assumiu, porque o vínculo se dá entre pessoas, certo? Isso significa a gente dizer que uma relação obrigacional necessariamente exige dualidade de pessoas, e o vínculo nasce entre pessoas, não entre a Cláudia ou o Theo e o carro, certo? Ótimo. Fizemos uma compra e venda. Eu me obriguei a entregar o carro para o Theo. O Theo é o comprador deste carro, certo? Aqui, relação obrigacional. A minha obrigação foi cumprida. Eu entreguei o carro. A obrigação do Theo foi cumprida. Pagar o dinheiro. Ele depositou o dinheiro na minha conta. Pronto, ponto. O que aconteceu com esse vínculo entre nós dois, entre pessoas, quando eu cumpri a minha parte e ele cumpriu a parte dele? Ó, naturalmente, quando há o adimplemento da obrigação, se desfaz esse vínculo. Eu não sou mais vinculada ao Theo, porque eu cumpri a obrigação e ele é dele. Agora enxerguem isso. Agora é importante. Quando o Theo recebeu o carro, e lembra que quando a gente está tratando de bem móvel, a titularidade do bem se dá com a mera tradição, com a entrega. Mesmo que ele não tivesse nem cumprido a obrigação dele ainda. Quando eu entreguei, ele se tornou proprietário, certo? Então, enxerguem isso. Uma coisa era o vínculo obrigacional. Outra coisa é o vínculo de direito real que nasce agora. Olha, enxerguem aqui. Este carinha lindo se tornou proprietário deste carro. Olha o vínculo. Segura a fitinha aqui, filho, embaixo. Olha o vínculo nascendo entre a pessoa e a coisa. Direito obrigacional, vínculo entre pessoas.
Direito real, vínculo entre uma pessoa e uma coisa, certo? Por isso que a gente diz que uma característica é a unicidade de pessoas, de sujeitos. Só há um sujeito de direito nessa relação. Quando o vínculo é de direito real, só há um sujeito de direito e a coisa. Vínculo nasceu entre eles. Por isso que a gente diz que é um vínculo forte. A partir do momento que o Theo se tornou proprietário dessa coisa, ele vai poder buscar essa coisa onde quer que ela esteja, porque ele tem um vínculo forte com a coisa, certo? Então, imaginem que alguém roubou o carro dele. Ele vai poder pegar essa coisa, se ele achar o carro lá no Maranhão, vendido já para mais 3 pessoas, ele vai ter direito de vir buscar essa coisa? E lembra que nós estudamos a evicção? Quando eu perco a coisa por força de determinação judicial, né? Então, o juiz vai lá e diz, você é o cara de boa fé, pagou, tudo beleza, mas você comprou de quem não era dono, porque o verdadeiro dono tem um vínculo forte com essa coisa. Então, você que pagou bonitinho, de boa fé, não sabia que você comprou de quem não era dono, você vai ter que entregar o carro? Vai ter que entregar o carro para o dono, que, por exemplo, foi roubado aqui e teve o carro vendido lá 3 vezes. Quem fica com o carro? Aquele de boa fé que comprou bonitinho ou o verdadeiro dono? O verdadeiro dono. O dono tem um vínculo forte com a coisa, certo? Bom, aí antes eu tinha falado para vocês uma outra característica, né? O direito das obrigações é relativo e o direito das coisas é absoluto. Vejam que enquanto nós estávamos tratando do direito obrigacional entre a Cláudia e o Theo, de quem é que eu, parte no direito obrigacional, poderia cobrar o inadimplemento do Theo, não pagamento do valor que ele me deve? Eu posso cobrar dele, salvo algumas pequenas exceções, né? Aquelas possibilidades que um terceiro podem assumir, o chute, o rafto, enfim. Mas, salvo pequeníssimas exceções, eu só posso cobrar dele. Foi ele que assumiu a obrigação comigo, certo? Agora, vejam, direito das coisas, a gente diz que ele é absoluto quanto à sua oponibilidade. Agora, eu, Cláudia, não tenho mais vínculo nenhum com o Theo, certo? Nem tenho vínculo nenhum com o carro. Mas se eu vier a ofender a propriedade, ou seja, esse direito real do Theo, ele vai poder me interpelar e exigir que eu não ofenda ele? Sim. Isso acontece porque a gente diz, tem como característica o direito real, diz, né, que é um direito absoluto. Absoluto porque a oponibilidade deste direito é erga omnes, ou seja, qualquer pessoa que venha a ofender o meu direito, eu vou poder opor esse direito contra ele, ou seja, usar de vários meios judiciais, inclusive, para defender o meu direito de propriedade, tá? A gente diz que essa característica, né, do direito real ser absoluto implica em trazer uma obrigação negativa para toda a comunidade, toda e qualquer pessoa. É um sujeito anônimo. Eu não sei quem é esse sujeito. Ele é todo mundo. Ninguém pode vir aqui ofender o meu direito de propriedade. E se alguém quiser, o ordenamento jurídico, se quiser ofender, o ordenamento jurídico traz mecanismos para que a gente possa defender a minha propriedade. Mais para frente a gente vai ver as ações, né, reivindicatório, ou até as possessórias, quando eu ainda não tenho nem a titularidade ainda, mas eu sou possuidor, eu também vou poder garantir a proteção desse vínculo que eu tenho com a coisa. Certo? Certo, filho? Obrigada, tá? Opa, vai enforcar. Beijo. Professora. Oi. A corrente que defende que não há unicidade de sujeitos
Diz que o outro sujeito seria quem? E não a coisa. Ou a coisa seria vista como um outro sujeito? O outro... Não, não. A coisa é coisa, tá? Quando a gente fala de sujeito, a gente está sempre falando de pessoa. Então, mas essa corrente que defende que não há unicidade de sujeitos. Seria toda a coletividade mesmo. Sim. Mas é porque eles dizem assim, ó, tem como eu adquirir um direito de propriedade sem que alguém tenha me passado esse direito? Então, imaginem que vamos pensar numa situação de um bem que não seja de ninguém. Talvez um bem do Estado. O Estado também é considerado pessoa, né? Uma pessoa jurídica, mas é pessoa. Se esse bem, no meu exemplo aqui, veio da Cláudia, né? A gente vai dizer que essa propriedade adveio dessa relação inicialmente obrigacional, certo? E ela faz nascer uma relação ainda entre pessoas com toda a outra coletividade. Mas essa teoria personalista entende que jamais existiria um direito que adviria sem que houvesse uma relação entre pessoas, ou seja, ela discute mais a origem, né? De onde viria esse direito? Não teria como vir se não houvesse essa relação entre pessoas. Eu não concordo, né? Entendo que, de fato, a teoria realista, que é essa, né? Que vai dizer que nasce um vínculo não só entre pessoas, mas é possível nascer um vínculo entre pessoa e a coisa. Por isso que eu teria um sujeito único, porque o vínculo está se estabelecendo não com uma outra pessoa, mas com uma coisa. Veja a fita, ficou lá, ó, no TEL e no carro. Essa, de acordo com a teoria realista, certo? Então, a personalista não vai entender assim, tá? Já, isso que eu falei para vocês, já há um entendimento doutrinário bem divergente. Muito embora a maioria da doutrina entenda, assim, que é a realista mesmo, né? A realista prevalece. Então, vínculo nasce entre pessoa e a coisa. No obrigacional, vínculo entre pessoas, certo? Vamos passando aqui. Vocês entenderam essa parte das características? Ficou algum ponto de dúvida, talvez? Vão me dizendo, tá? Se tiverem qualquer dúvida, tá? Tem que ficar bem entendido isso aqui para vocês. Eu acho que não. Entenderam, né? Beleza. Fala, filho. Pode. Pode, tá? Meu filho quer desenhar. Bom, vamos lá. Então, olha esse slide aqui que eu estou passando para vocês. Ele é super, super, super importante que vocês se lembrem disso. E aqui, claro, né, de acordo com a teoria realista. O sujeito ativo está lá, continua existindo, assim como no direito obrigacional. É ele, no nosso exemplo aqui era o TEL, né? Nasce vínculo. Desculpem, essa teoria aqui da personalista, né? Eu falei a realista. Nasce vínculo com toda a coletividade, ou seja, há uma generalidade anônima de pessoas, ou seja, todo mundo tem uma obrigação, e aqui eu não estou falando de direito obrigacional, né? Mas uma assunção de um dever, que não é obrigação do direito obrigacional, mas um dever, ou seja, norma cogente, impositiva, de se abster de oportunar aqui o meu direito real. Ou seja, o direito, no nosso exemplo, o direito de propriedade que eu tenho sobre aquela coisa, certo? Ou seja, ninguém poderia, quando a gente entra nessa teoria personalista, seria como se todo mundo assumisse um dever de não se opor ao meu direito real, certo? Então, a gente estaria falando que esse outro sujeito da relação seria essa generalidade anônima de pessoas, ou seja, a comunidade, certo?
De acordo com a teoria personalista, nasceria esse vínculo. Quando eu adquiro um direito real, nasceria esse vínculo com toda a coletividade, todo mundo. Ninguém pode opor. Um vínculo, então, negativo, né? A pessoa diz, olha, você não pode interferir no meu direito, certo? Vínculo com toda a comunidade, certo? Mas, como eu disse a vocês, eu entendo, né, que a teoria realista prevalece, esse vínculo, essa fita nasceria entre pessoa e coisa. Mesmo sendo realista, a gente, claro, pode e deve continuar falando dessa oposição aqui absoluta, né? Absoluta. O vínculo nasceu, a fita vermelha entre Cláudia e coisa, mas todos os outros são obrigados a não interferir nesse meu direito. A diferença só das duas correntes é de onde nasce esse vínculo, ou onde nasce o vínculo, entre as duas pessoas ou entre pessoa e coisa. Certo? Isso? Ou compliquei nessa explicação? Acho que deu para entender, né? Qualquer dúvida, chamem aqui. Bom, agora, quem estiver com o Código Civil, vai pegar lá, por gentileza, o artigo 1225. Peguem lá quem estiver. Ótimo, que bom. Peguem lá quem estiver com o Código Civil na mão, porque eu disse a vocês, então, direito das coisas, nós vamos estudar, engloba, né? Posse e os direitos reais. Então, vamos saber quais são os direitos reais que nós vamos estudar, que vai ser objeto do nosso estudo agora até final do ano, né? O que a gente vai estudar? Primeiro, a gente vai começar estudando a posse, né? Vamos ficar algumas aulas, boas aulas, falando de posse, para que vocês entendam bem, até porque a posse também é outro ponto de divergência, né? Existe uma divergência com relação à natureza jurídica da posse. Alguns dizem, olha, posse poderia sim enquadrar como direito obrigacional. Depois eu vou explicar por quê, depois vocês vão entender por quê. Outros dizem, não, posse já está lá no direito das coisas e pertinho dos direitos reais, porque ele tem uma natureza de direito real. Mas vejam, para o legislador, quando foi feito o nosso Código Civil, ele não colocou nem dentro dos direitos obrigacionais, nem dentro dos direitos reais, tá? Então, é por isso tanta divergência, né, na doutrina. Então, vamos lá, vamos ver quais são os direitos reais, e vocês sabem que a gente vai incluir nesse estudo a posse, tá? 1225, são direitos reais. A propriedade. Olha como eu coloquei no slide aqui para vocês. Direitos reais. Direitos reais podem ser exercidos sobre a própria coisa, ou seja, uma coisa que é minha. No exemplo aqui que a gente deu, de compra e venda do carro, quando a gente fez a entrega do bem, nasceu um direito real, ou seja, nasceu a propriedade. É este primeiro direito real que o legislador traz. Este direito real é um direito real que o Theo exerce sobre a própria coisa, a coisa dele, certo? Mas é possível que eu, Cláudia, que o Theo, que você exerça direito real sobre a coisa do outro? Sim, é possível. Por isso que, após nós estudarmos toda a posse, entender bem o que é posse, nós vamos iniciar o estudo da propriedade. E vamos nos delongar várias aulas falando só sobre propriedade. Lá no final, a gente vai falar sobre os outros direitos reais. Superfície, servidão, usufruto, todos os outros que estão aqui. Por quê? Porque a propriedade é a base para todos os outros direitos reais. Não há que se falar em direito real se a gente não tiver anteriormente o exercício da propriedade, ou seja, o exercício desse direito real, certo? Porque necessariamente, para que eu tenha, por exemplo, o direito de superfície, quando eu exerço um direito real de superfície sobre um bem, necessariamente alguém
tem que ser proprietário daquela coisa, certo? Mais para frente vocês vão entender isso melhor. Mas, então, a propriedade é o direito real base de todos os outros direitos reais, tá? Bom, então, lá no 1225, são direitos reais a propriedade, então, direito real que eu exerço sobre a minha própria coisa. Aí depois vem os direitos reais que a gente exerce sobre coisa alheia, que é possível exercer sobre coisa alheia. Então, aí vem, né? Não sei se eu coloquei aqui na ordem, mas a superfície. Então, nós vamos estudar mais para frente o que é o direito de superfície, quando ele se dá, quais são os elementos necessários, enfim. Depois, nós vamos estudar as servidões, que são várias, como é que a gente pode fazer, quando é que a pessoa tem direito de servidão, né, que é direito real, ou seja, direito forte sobre aquela coisa, que é de outra pessoa. O usufruto vocês já devem ter ouvido falar, né? O usufruto, ele é bem comum, assim, se fala muito em usufruto. Até, acho que quando a gente falou da doação, né? É comum, né? Que alguns herdeiros adquiram o bem em usufruto. Então, se eu for antecipar, por exemplo, uma doação do bem, eu poderia me resguardar o direito de usufruto, ou dar o direito de usufruto para alguém e resguardar ainda a propriedade para mim, certo? Então, como é um direito que a gente exercita sobre o bem de alguém, né? Eu posso dividir os poderes que a propriedade me traz e dar o uso a alguém. Então, eu digo, você fica com bem e usufruto, ou seja, você vai poder usar, né? Mas a titularidade como proprietário ainda é minha, certo? Mas aquele poder usar que eu dei para a parte, aquele poder que eu dei para a parte usar a coisa, é um poder forte, que ele vai poder exercitar, inclusive contra outras pessoas que queiram ali usar ou tomar conta do bem dele? Sim, tá? Estou explicando assim bem por cima, mais para frente vou explicar com calma, vocês vão entender todos eles. O uso, né? Só o uso da coisa, posso. Habitação, pode existir. Concessão de uso especial, esse foi um dos direitos reais trazidos mais brevemente, né? Para a legislação civil, para a proteção específica ali de algum grupo de pessoas, que mais para frente eu vou explicar para vocês. Concessão de direito real de uso e o direito de laje. Laje foi o último direito acrescentado ao Código Civil, no artigo 1225. Eu não me lembro exatamente, deixa eu ver se tem aqui. Em 2017, tá? A Lei 13.465 trouxe, em 2017, acrescentou, inclusive eu me lembro que eu estava dando aula na época, foi assim, acho que dia 22 de dezembro, bem no finalzinho do ano, eles fizeram essa inclusão na legislação do direito de laje. Lembra, né? As pessoas que têm uma laje, a gente fala assim, sei lá, vai fazer um churrasquinho na laje, né? Alguém tem uma propriedade, uma casa embaixo, e aí você tem a laje que você quer dar a titularidade daquela laje para uma terceira pessoa, né? Acontece muitas vezes assim, olha, tenho a casa, né? Minha filha casou. Vai morar aqui na laje, certo? Mais ou menos assim. E aí, veja que é um direito que eu estou exercendo sobre o direito de outra pessoa, né? Que é o direito de propriedade da casa lá que está embaixo. E aí vem um monte de controvérsias. Se eles estão lá, direito de laje vai gerar, por exemplo, a conta de luz. É de um ou é de outro? É do de baixo ou é do de cima? A conta de água está separada? É de quem essa responsabilidade pelo pagamento? E o uso comum, por exemplo, a laje tem uma escada que cai lá dentro da casa da pessoa, né? E aí, vai poder passar? Entende? Traz uma série de consequências, porque é um direito real, exercitável sobre coisa alheia,
tá? Assim como todos os outros que eu disse para vocês. Bom, depois a gente estuda o direito real de aquisição, tá? Que é o direito do promitente comprador quando acontece a promessa de compra e venda, mas não necessariamente, veja, eu estou falando de promessa, mas não necessariamente ainda a transferência de titularidade. Quais são os efeitos dessa promessa? Então, a promessa de compra e venda, a simples promessa, pode se caracterizar num direito real de aquisição, tá? Ou seja, de adquirir, um direito de adquirir a própria coisa. E depois nós vamos ver os direitos reais de garantia. Peraí. Só um pouquinho, deixa eu ver aqui. Os direitos reais de garantia, né? Então, penhor, a hipoteca, anticrese. Existia, no passado, existia ainda mais um direito real, que era a enfiteuse, tá? Quando vocês forem procurar e estudar na doutrina, vocês vão achar, algumas doutrinas ainda traz, ou traz lá na parte histórica, né? Dizendo da enfiteuse. Então, eu vou falar muito rapidamente depois para vocês o que é, né? Mas não existe mais, pelo menos aqui no Código Civil, né? A gente pode ainda encontrar um resquício em alguns outros ordenamentos, esparso lá no ordenamento militar, enfim. Mas aqui a enfiteuse não existe mais, tá? O que são esses direitos reais de garantia, né? Penhor, hipoteca e anticrese. Quando eu faço uma relação obrigacional, né? Estou lá numa compra e venda, por exemplo, e eu estabeleço lá uma garantia. Essa garantia pode ter natureza real. Então, o penhor, a hipoteca, anticrese, faço um negócio jurídico que eu estabeleço lá uma hipoteca sobre a casa, ou seja, a casa fica servindo como garantia do pagamento que eu devo fazer, né? Por exemplo, emprestei um dinheiro para a compra daquela casa. Se eu não pagar, então um direito obrigacional não cumprido vai ter como garantia aquela casa, ou seja, aquela hipoteca, aquele direito real que aquele o que emprestou o dinheiro, por exemplo, né, vai ter sobre aquele bem, certo? Mas estou só assim introduzindo o assunto. Daqui a pouco a gente vai estudar com calma e vocês vão entender isso aí tudo com propriedade, tudo bem? Não se assustem por hora, tá? Bom, vamos então começar a observar o que é a posse, tá? Gente, opa, mudei aqui, né? Peraí. Gente, posse, como já falei antes, para reforçar, está antes dos direitos reais, tratado pelo legislador antes dos direitos reais, e existe, assim, uma série de controvérsias também sobre a natureza da posse. Eu vou passar aqui para vocês a corrente, assim, que é mais, talvez, mais aceita e que, na minha opinião, é a mais adequada, né? Claro, mas é a minha opinião. Vocês vão encontrar, se vocês forem ler lá, vocês vão encontrar outros posicionamentos, né? Mas hoje a gente poderia resumir a posse, o instituto da posse, como o exercício de fato de um dos poderes do domínio, tá? Quando a gente fala em domínio, também há outra divergência aqui, se a gente pode entender necessariamente como sinônimo de propriedade, mas isso eu vou falar para vocês mais para frente também. Por hora, entendam domínio como sinônimo de propriedade. Quando a gente adquire o domínio de uma coisa, então, quando o Theo se tornou dono daquele carro, ele adquiriu ali 4 poderes. 4 poderes. Ele tem o poder, e a gente aqui fala de poder mesmo, não de direito. É claro que ele vai exercitar como um direito, mas pensem, é um poder que ele tem de usar a coisa, de fruir da coisa, ou seja, usar, vocês sabem o que é, né? Ele vai andar com o carro lá, também mais para frente vou explicar com bastante cuidado, mas só para introduzir ainda o assunto. Vai poder usar, vai poder fruir. O que seria fruir?
obter renda da coisa, né? Imagine que fosse um apartamento que ele alugou. Quando ele recebe os aluguéis, ele está fruindo da coisa. Ele tem um outro poder, ele pode dispor da coisa. Ah, então ele pode vender? Pode. Não é uma obrigação, né? Porque o direito é permanente. Mas se ele quiser, ele pode? Pode. Dispor da coisa. E ele ainda tem o direito de reaver a coisa. Lembra que eu dei aquele exemplo se alguém pegou o carro do Theo, enquanto ele ainda é proprietário, né? Pegou indevidamente, ele vai poder reaver a coisa, buscar a coisa da mão de quem quer que esteja? Sim, porque é um dos poderes que o domínio te traz, certo? Bom, quando eu estou na posse da coisa, a posse, ela é esse exercício de fato e não de direito. É o exercício de fato de um desses poderes. Então, quando é que a gente observa que alguém tem posse? Quando ele externaliza o exercício de um desses poderes. Mas ele tem titularidade, ou seja, ele é proprietário daquela coisa? Não necessariamente. É claro que quem é proprietário também é possuidor, né? Porque a própria propriedade já dá a ele o direito de usar a coisa, né? De fruir, de dispor, de reaver. Mas não necessariamente este possuidor é proprietário. Aliás, ele não necessariamente não, ele não é. A posse é aquele elemento, aquele instituto jurídico que nasce quando uma pessoa exerce um desses poderes de fato, mesmo que não dê direito, mesmo sem titularidade, certo? Então, imaginem que eu fui lá para o Mato Grosso, né? Cheguei lá, sou meio sem terra, sou meio sem teto, né? Achei um terreno lá, tá vazio. Falei, quer saber? Eu vou plantar aqui umas couve, umas alface, para ir me mantendo, né? Minha subsistência aqui. E vou ficar aqui, vou montar uma barraquinha, montar um barraco aqui e vou ficar. O dia que alguém me mandar sair, eu saio, certo? Ótimo. Entrei na posse daquele terreno, certo? Porque eu estou ali exercendo um desses poderes. Qual? Usar a coisa. Eu estou usando aquele terreno para plantar, para me proteger. Fiz um barraco lá e fui ficando. A depender de quanto tempo eu tenho ali, quanto tempo e como é essa minha posse, né? Mais para frente também a gente vai ver. Hoje é o dia do mais para frente, né? Tudo que eu estou falando tem que ser explicado melhor. Mas a depender de como é essa posse, pode até ser que essa pessoa venha, pelo exercício dessa posse, ele venha a ter o direito de domínio. A posse vai levá-lo à propriedade, certo? Mas o fato é, a propriedade é uma coisa e a posse é outra. Então, o que é a posse? Como a gente pode definir? É o exercício de fato, aquilo que é na real. Olha, eu estou na real dentro desse terreno aqui. Estou aqui, morando aqui, vivendo aqui. Estou na posse. É claro que a gente vai ver, e por isso que eu coloquei na última frase ali, ó, que existe uma diferença, então, entre propriedade, entre posse e entre detenção. É um terceiro elemento, tá? Que às vezes a pessoa tem a aparência de possuidor, mas não é possuidor. E aí ele vai ser detentor da coisa, tá? Mas também veremos isso mais para frente. Então, por hora, lembrem-se, como eu poderia definir posse? Posse é exercício de fato de um dos poderes do domínio. Então, quando eu estou na posse da coisa, imaginem que esse celular não seja meu. Não sou titular, não sou proprietária dele, não tenho domínio sobre ele. Mas eu estou na posse, ou seja, estou usando.
o celular, mas o celular é do meu marido, mas eu estou usando. Então, eu estou na posse do bem. Por que eu estou na posse? Porque um dos direitos que é de quem é titular, de quem é dono, está sendo exercitado por mim, Cláudia, certo? Que não é proprietária. Entendem isso? É uma situação de fato. Grava isso. Posse é aquilo que é real. Situação de fato. Estou na coisa. Agora, é uma situação de direito? Eu tenho... Se alguém chegasse para mim lá, me perguntasse, cadê a escritura pública desse terreno aí que você está plantando essas arvorezinhas e morando aqui, que você montou o seu barraco? Você tem? Você tem um documento que te permita estar usando isso aqui? Eu falo, não tenho. Então, como é que eu caracterizo aquilo? Em regra, que depois tem a detenção que nós vamos estudar, mas em regra, aquilo é posse. Como é que eu chamo aquilo? Aquilo eu vou chamar de posse, certo? Como é que ficou isso para vocês? Tá dando para entender? Tá claro? Vocês têm que entender que é uma coisa diferente de propriedade, porque em regra, quando você vê alguém dirigindo lá, ó, o cara tá dirigindo a BMW, né? Ah, olha, ele é... O que a gente fala quando a gente viu o cara passando? Olha, o cara é dono daquele carrão, gente. Calma lá, né? E eu sempre dou isso como dica para as minhas aluninhas. Às vezes elas falam, gente, olha o cara, né? Super bom partido. Tá andando de BMW. O cara é bonito, rico, novo, sei lá mais o quê, né? Bom partido. Cuidado, meninas. Cuidado, meninas. Porque pode ser que ele seja só possuidor da BMW, hein, meninas? Pode ser que ele não seja dono. Pior ainda, pode ser que ele não seja nem possuidor, que ele seja detentor, que depois vocês vão entender o que é. Certo? Meninas, cuidado aí com os bons partidos, hein? Ou traficante, boa! Pior de tudo ainda, né? Exatamente isso, tá? Então, muito cuidado com os pretendentes. Observem, agora que vocês já sabem que há uma diferença entre possuidor e proprietário, certo? Uma outra situação, né? Eu tenho uma fazenda lá no Mato Grosso, mas eu moro aqui em Maringá, né? Eu vou ficar lá na fazenda o tempo todo? Ou seja, ainda que eu, como proprietário, esteja exercendo essa posse, mais para frente também vou explicar para vocês o que é posse direta e indireta. Sim, o proprietário está exercendo a posse mesmo não estando lá, mas eu deixo lá um caseiro, ou seja, uma pessoa que está lá cuidando da casa para mim. Será que aquela pessoa que está cuidando da casa para mim, ele exerce posse? Ele exerce detenção? Aí, você que já está assistindo essa aula, você já tem que ter a certeza que não há certeza quanto à propriedade dele. Porque você vê a pessoa lá cuidando da fazenda, você pode pensar, nossa, ele é o dono dessa fazenda, né? Não, você não pode mais pensar isso. Você tem certeza que você vai entender que ele pode ser dono da fazenda, ou ele pode ser possuidor, ou ele pode ser detentor. Você tem a certeza se ele é dono? Não mais, tá? Até aqui a gente pensava que sim, né? Ó, alguém falou lá uso capião, né? Antes eu estava falando exatamente isso, tá? É o uso capião mesmo, que a posse pode me levar ao uso capião. E o que é uso capião? Uma das formas de aquisição da propriedade. Uma das formas. Tem outras, né? Essa que a gente fez aqui, ó, compra e venda, passa o bem para o nome da pessoa, é a tradicional. Mas o uso capião, por força da posse, é uma forma de aquisição, sim. Boa, tá? Então, lembrem-se, quando você vê alguém exercendo um desses 4 poderes, vocês não podem mais pensar que ele é dono da coisa, tá? Porque o mais comum é, quando eu sou dono, eu que exerço esses 4 poderes. Mas pode ser que alguém exerça um desses 4 poderes sem ser dono, certo? Agora vocês já têm
consciência, certeza disso. Se ele não for dono, ele é possuidor ou ele é detentor. Mais para frente a gente vai entender melhor isso, certo? Então, o que uma das correntes diz? Se a posse é um exercício de fato sobre a coisa, não necessariamente com titularidade ou com direito, mas de fato, exercício de fato, a posse é a externalização da propriedade. Quando eu sou de fato proprietária, lembra que eu posso usar a coisa, né? Um daqueles poderes. Então, a posse também pode ser vista como aquela parte externa da propriedade, né? Ou seja, aquilo que é visível para os outros. Então, ela tanto pode ser essa situação de fato sem titularidade, quanto uma situação de fato e de direito, quando a posse externaliza a titularidade da propriedade. Certo isso? Ou complicou um pouco? Entenderam? Para resumir, eu posso ter posse quando eu tenho titularidade de proprietário do bem, e eu também posso ter posse sem titularidade de proprietário do bem, como proprietário do bem, certo? Ficou tranquilo aí ou alguma dúvida? Isso, gente, porque existem, né, como eu disse a vocês, já várias teorias que tentam explicar a natureza da posse, tá? Eu estou explicando aqui para vocês o que eu entendo mais corriqueiro até de cobrança nas provas, e até aqui eu, né, acabo me filiando mais, até porque a gente está num curso de graduação que não convém ficar aqui com vocês discutindo todas as teorias, porque senão a gente ia, né, passar uma aula inteira só para a gente discutir essas teorias, tá? Um morador de aluguel tem posse, mas não a propriedade. Gilson, daqui a pouco, deixa eu ver se é o próximo slide, peraí. Não, aqui, ó. Quando a gente for estudar as duas teorias da posse, que são as principais, você vai ver que essa sua afirmativa depende. Depende do quê? Depende da teoria que a gente adota, tá? Tem a teoria subjetivista e a teoria objetivista. Se a gente pegar a objetivista, que é o que prevalece no nosso ordenamento jurídico, aí sim, um morador de aluguel tem posse e não tem propriedade, tá? Desculpem, mentira. Estou falando da subjetivista, tá? A objetivista, como ela coloca a posse como um corpus, essa exteriorização, como eu estava dizendo para vocês antes, essa exteriorização da propriedade, ela traz diversas nuances que até não convém explicar isso para vocês agora, porque é complicado. Mas vocês vão ver que elas trazem consequências diferentes da teoria de Savigny, da teoria subjetivista. O que a subjetivista, bem por alto, entende? Que para que a gente tenha posse, a gente precisa do corpo, do corpus, né? Ou seja, daquela situação de fato, eu estou na posse do bem, como aqui a pessoa que você diz que está no aluguel, né? Ele não está na posse, ele está ali na situação de fato, né? Ele está tem o corpo da coisa. Mas ele teria o ânimos. O ânimos é uma intenção, né? A vontade, a intenção de ter a coisa como se proprietário fosse, certo? Então, para Savigny, a gente teria, né, que ter, para que a posse se configurasse, esses dois elementos. Para Hering, a gente precisa só do corpus, tá? Mas isso é complicado para eu explicar para vocês, assim, entrando no meio da teoria. Eu vou com calma, né? Nós vamos chegar, se não hoje, nessa aula de hoje, que acho que já deu o nosso horário, mas na próxima aula eu vou explicar essas duas teorias, e aí você vai ver, você mesmo vai entender que para uma teoria é possível a gente dizer que o locatário, né,
Você está falando morador ou locatário. O locatário é possuidor e para outra não é possuidor, tá? Mas calma, nós vamos chegar lá. Eu queria pelo menos terminar esse texto, muito embora a gente já está com 11h40, mas eu queria pelo menos terminar esse ponto, tá? Porque é o que eu finalizo aqui desse conceito de posse, tá? Então, aguardem mais um minutinho, a gente já finaliza. Olha só, o texto que está lá para vocês. A posse no Brasil é um poder de fato. Gente, estou falando isso aqui de acordo com o Luciano Camargo, posição dele, porque, como eu disse, tem outro posicionamento de outros autores, né? Mas eu também entendo que a posse é um poder de fato, cujo conteúdo consiste em, expliquei para vocês, usar, fruir, dispor ou perseguir, né? Reaver a coisa, o bem, objeto da situação possessória, né? Então, no caso, o carro ali que o Theo comprou, sendo que esses verbos designam uma ação efetiva e não um tipo de situação jurídica real, prévia e formalmente instruída. A propriedade, ela é uma situação jurídica real, né? Prévia. Eu primeiro me torno proprietário, depois eu adquiro a apropriação, a posse da coisa, né? No carro ali, o Theo, ele se tornou proprietário. Quando ele se tornou proprietário, ele tomou posse da coisa. Então, a propriedade é uma situação jurídica real, prévia e formalmente instruída, certo? Propriedade é isso. Agora, posse, não tem nada disso. Não é prévia, né? Porque ele toma posse da coisa, sem que ele tenha tido qualquer tipo de formalidade antes, tá? E é formal? Não tem formalidade nenhuma, certo? Por isso que a gente diz, é uma situação de fato. Fui lá, entrei na posse do bem, fui lá, tomei o terreno, tá? É meu não, né? É meu não como proprietário, é meu como possuidor, certo isso? Ou ficou complicado para vocês entenderem posse? Eu espero que vocês tenham entendido, e quando a gente for trabalhando mais a propriedade, aí vocês vão fazendo essa relação, entendendo bem as nuances, bem as diferenças, certo? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Me digam se houver qualquer dúvida. Se não houver dúvida, nós vamos encerrando aqui. Se vocês puderem, pessoal, deem uma lida, tá? Como eu disse, posse é um elemento difícil para vocês entenderem bem, para que vocês, numa situação prática, você possa identificar, olha, isso é posse, não, isso é propriedade, ou isso é detenção, tá? Importantíssimo que vocês conheçam isso, quais são os efeitos jurídicos da posse, certo? Então, gostaria de recomendar que vocês façam uma leitura de uma doutrina já sobre a posse. Se vocês quiserem ler essas teorias de Savigny, de Ehring, muito importante, tá? Antes de eu terminar, me falaram, eu queria... vamos tirar uma foto? Vocês não querem aparecer aqui? Que nós estamos com uma briga entre os professores lá, que tem umas dizendo que são mais queridas que as outras. Eu gostaria de poder tirar uma foto com vocês. O que vocês acham? Vou mostrar para elas que eu também apareço, que vocês também aparecem para mim. Ou vocês não vão aparecer? Ou já saíram da aula? Já estão tudo indo embora? Vamos, pessoal? Ai, tô vendo, viu? Tô vendo que eu vou perder nessa. Tô vendo. Ainda não, né? Tá bom. Tô sabendo que rola um chocolate aí para vocês aparecerem, né? Me conta essa história do chocolate, quero saber mais, tá? Se for problema só o chocolate, eu resolvo isso, tá? Pessoal. A professora de trabalho compra a gente com chocolate. Ah, é? Bom saber disso. Pode deixar. Se esse é o problema, vocês vão ver na próxima aula, eu vou resolver isso, tá? Pessoal, obrigada pela presença de todos vocês. Eu espero que vocês tenham entendido bem essa matéria. Qualquer dúvida, me chamem no WhatsApp, tá bom?
que eu estou aqui à disposição de vocês. Já vou passar a aula agora para o YouTube, para que vocês, quem não assistiu, tenha acesso, então avisem os colegas, tá bom? Um grande beijo para vocês, fiquem todos com Deus, com muita saúde, e até segunda-feira que vem, tá bom?